A raiva é uma das poucas forças internas que resistem à maquiagem espiritual. Ela não aceita ser refinada por conceitos, nem domesticada por discursos elevados. Ela rompe, atravessa, desnuda. Enquanto outras emoções podem ser reorganizadas pela mente, explicadas, suavizadas ou até espiritualizadas, a raiva permanece indomável por muito tempo, e é exatamente por isso que ela incomoda tanto. Ela desmonta a imagem que o buscador construiu de si mesmo. Ela rasga a identidade de equilibrado, consciente, evoluído, porque a raiva não se encaixa naquilo que gostaríamos de ser. O buscador aceita sentir paz, aceita sentir amor, aceita sentir expansão. Mas quando a raiva surge, algo interno se contrai. Isso não deveria estar aqui. Eu já superei isso. Isso não combina comigo. E nesse instante, nasce a divisão. De um lado, a persona espiritual, a imagem construída, lapidada, defendida. Do outro, a sombra, viva, pulsante, crua, sem filtros. A raiva pertence à sombra. A sombra não é o mal. Não é um erro. Não é um desvio do caminho. A sombra é tudo aquilo que foi rejeitado, negado ou não integrado. Tudo o que não coube na imagem que você decidiu sustentar. E por isso, ela não desaparece. Ela apenas se esconde. Mas o que é oculto não deixa de existir. Apenas espera o momento de emergir. E a raiva é uma das portas mais diretas por onde a sombra se manifesta. A raiva não surge por acaso. Ela é um sinal preciso, um indicador claro. Ela aponta exatamente onde existe apego, onde existe identificação, onde o eu ainda está sendo defendido. Toda raiva revela um limite, um ponto sensível, um território interno que ainda não foi compreendido. Por isso ela sempre parece vir de fora. Foi o outro que provocou, foi a situação, foi a injustiça, mas o outro apenas tocou. O que reagiu já estava ali. A raiva não cria, ela revela. E o que ela revela, quase sempre, é a sombra em ação. A necessidade de controle, a necessidade de reconhecimento, o orgulho ferido, o medo disfarçado, a insegurança protegida. A raiva é a linguagem daquilo que foi negado. Diante disso, o buscador entra em conflito. Ele tenta resolver, tenta controlar, tenta transmutar, tenta reprimir ou justificar. Mas, olha, toda tentativa de manipular a raiva parte do mesmo centro que a gerou. O controlador também é parte da sombra. E assim o conflito continua, apenas muda de forma. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. A raiva não pede controle. A raiva não pede repressão. A raiva pede consciência. Mas não a consciência que analisa, explica ou julga, e sim a consciência que vê diretamente, sem fugir, sem reagir automaticamente, sem transformar em narrativa. Ver a raiva no exato momento em que ela surge, sentir sua intensidade no corpo, observar sua força sem nomear, sem justificar, sem alimentar pensamentos. Isso exige presença real, porque a raiva tem um magnetismo poderoso. Ela puxa pensamentos, puxa histórias, puxa justificativas, puxa ações. Ela quer se completar, quer se descarregar, quer se expressar. Mas quando ela é apenas observada, sem repressão e sem atuação cega, algo profundamente diferente acontece. A raiva começa a se revelar como energia, pura,
intensa, viva, sem direção própria. E nesse ponto, uma ruptura sutil acontece. A raiva deixa de ser minha. Ela passa a ser apenas um movimento acontecendo, sem dono. E quando não há dono, não há identidade sendo ameaçada. E sem identidade ameaçada, a energia perde sua função defensiva. Ela ainda pode ser intensa, mas já não aprisiona da mesma forma. O problema nunca foi a raiva. Foi a identificação com ela. Eu estou com raiva. Eu sou assim. Eu fui atacado. Essas ideias sustentam a continuidade do padrão. Mas quando a raiva é vista sem esse centro, ela perde sustentação. E então, algo mais profundo se revela. A raiva era um portal para a sombra, um ponto exato onde o ego ainda se defendia, um lugar onde havia apego não reconhecido, uma estrutura interna que ainda precisava ser vista. Por isso, quanto mais intensa a raiva, mais precioso é o ponto que ela revela. Mas isso só pode ser compreendido quando não há fuga, nem para a repressão, nem para a explosão. A maioria oscila entre esses dois extremos, ou engole ou descarrega, mas ambos evitam ver. Ver exige permanecer, sentir sem agir imediatamente, sem justificar, sem transformar o outro em causa absoluta. E isso é raro. Porque exige abrir mão da sensação de estar certo. A raiva sempre traz consigo uma narrativa de justiça. Eu estou certo. E essa é a armadilha mais sutil. Porque enquanto houver certeza, não há investigação. E sem investigação, a sombra permanece intacta. O caminho não pede que você elimine a raiva. Isso seria apenas mais um projeto do ego. O caminho pede algo muito mais profundo. Que você veja. Veja até o fim. Veja até que a estrutura por trás da raiva se revele. E quando isso acontece, algo começa a se dissolver. Não a energia em si, mas a identificação com ela. Não a força, mas a necessidade de defendê-la. Então, pouco a pouco, a raiva deixa de dominar. Não porque foi vencida, mas porque foi compreendida. E o que antes era reação se transforma em clareza. Uma clareza que não é suave, não é idealizada, não é espiritualizada, mas é real. Sem máscara, sem narrativa, sem defesa, sem alguém para sustentar a ilusão de controle.